Meu nome é João, tenho 34 anos e trabalho como pedreiro desde que me entendo por gente. A vida nunca foi fácil, mas acho que para ninguém é, né? Eu vou contar uma história de terror que aconteceu comigo e até hoje não consigo esquecer. Às vezes, sinto que ainda estou preso naquele pesadelo. Eu tinha decidido cruzar a fronteira em busca de uma vida melhor. Sabe, não é fácil abandonar tudo, mas a vontade de dar uma vida digna para minha família me empurrava para frente, mesmo que o medo estivesse sempre ali, grudado na minha mente. Eram daqueles dias quentes, onde o sol parecia querer devorar tudo ao redor. Eu estava sozinho, carregando uma mochila surrada com um pouco de água e comida. Atravessar o deserto não era para qualquer um, mas eu já tinha chegado tão longe que voltar não era uma opção. Caminhei por horas, sentindo meus pés queimarem na areia e o corpo ceder ao cansaço. Foi quando avistei um grupo ao longe, umas 6 ou 7 pessoas, todas andando na mesma direção. Eles estavam juntos, mas não pareciam se falar. Aparentemente, eu não era o único que tinha decidido arriscar tudo. Sem pensar muito, me aproximei, buscando a companhia que, naquele momento, parecia ser o único alívio para o silêncio do deserto. Quando cheguei mais perto, percebi que o grupo era um tanto esquisito. Ninguém olhava para mim, nem pro lado. Todos caminhavam com o olhar fixo no chão, como se estivessem hipnotizados, seguindo um caminho invisível que eu não conseguia ver. Mesmo assim, o alívio de não estar sozinho falou mais alto, e me juntei a eles, tentando encaixar meu ritmo no deles. O silêncio entre a gente era pesado, quase sufocante. Não havia murmúrios, não tinha sussurros, apenas o som dos nossos passos na areia. Às vezes, eu olhava para o lado, tentando decifrar os rostos dos outros, mas os olhares vazios e sem vida me deixavam desconfortável. Ninguém sorria, ninguém demonstrava cansaço, dor ou qualquer emoção. Oi, tudo bem? Tentei puxar assunto com um cara que parecia ser o mais velho do grupo, mas ele sequer desviou o olhar. Tentei de novo com uma mulher que andava logo atrás, mas a reação foi a mesma, nada. Era como se eu estivesse ali, mas não estivesse ao mesmo tempo. Me senti um intruso. Ainda assim, continuei, ignorando o desconforto que crescia a cada passo. Aos poucos, fui percebendo que havia algo de errado com aquelas pessoas. A maneira como se moviam, sempre no mesmo ritmo, os olhares perdidos, tudo parecia fora de lugar. Mas a sensação de que algo estava muito errado só aumentou. Mesmo assim, eu continuei caminhando, talvez por teimosia ou simplesmente por não querer encarar a verdade que começava a se formar na minha mente. Conforme seguíamos pelo deserto, comecei a reparar melhor nas pessoas ao meu redor. Tinha um rapaz jovem, talvez na casa dos 20 anos, que andava ao meu lado. Ele vestia uma camisa rasgada e os pés descalços, cheios de feridas. Tentei olhar nos olhos dele, mas não consegui sustentar o olhar por muito tempo. Havia um vazio ali, uma escuridão que parecia me puxar para dentro. Eu me senti gelar, como se o sol que queimava minha pele tivesse desaparecido por um segundo. Continuei tentando puxar conversa, mas todos agiam como se eu fosse invisível. Comecei a me perguntar se tinha feito a coisa certa ao me juntar àquele grupo. Algo me dizia que eu devia seguir sozinho, mas ao mesmo tempo, eu sentia que não conseguiria me afastar. Era como se uma força invisível me mantivesse ali, preso naquele estranho silêncio que só ficava mais perturbador. A cada hora que passava, o clima ficava mais tenso. O vento começou a soprar mais forte, levantando areia e dificultando a nossa caminhada. Eu tentava cobrir o rosto, mas os outros seguiam em frente como se não sentissem nada. Pareciam insensíveis ao calor, à dor, ao cansaço. Aquilo tudo não fazia sentido. E eu, mesmo com o coração batendo acelerado, seguia junto, como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Naquela noite, não houve fogueira, nem descanso. Eu me sentei um pouco afastado do grupo, tentando entender o que estava acontecendo. Meus olhos pesaram e eu acabei pegando no sono ali mesmo, no meio da areia fria. Foi quando eu tive um sonho que nunca vou esquecer. Eu me via andando por um deserto ainda mais sombrio, cercado de sombras que pareciam pessoas, mas sem rosto, sem identidade. Elas vagavam, perdidas, sem rumo. Acordei assustado, suando frio, e olhei em volta. As pessoas do grupo continuavam lá, todas de pé, imóveis, me observando com aqueles olhares vazios. Foi como levar um choque. De repente, tudo fez sentido. Eu estava cercado pelas almas dos que morreram tentando cruzar aquela fronteira. Aquelas pessoas ao meu redor não estavam vivas. Elas eram os restos, as sombras dos sonhos e das esperanças que nunca se realizaram. O medo me paralisou, e eu percebi que, ao me juntar a eles,
tinha entrado numa espécie de maldição. Era como se cada um ali estivesse preso em um ciclo eterno, revivendo a mesma travessia sem nunca chegar ao outro lado. A verdade bateu forte. Eu estava caminhando com os mortos. E, por mais que eu tentasse me afastar, sentia como se algo me puxasse de volta, como se já não fosse possível escapar daquela caravana sombria. Depois de entender o que estava acontecendo, o desespero tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Precisava me afastar daquele grupo que agora parecia mais um pesadelo ambulante. Eu dei um passo para trás, tentando me afastar devagar, mas parecia que meus pés estavam presos na areia. Quanto mais eu tentava andar para longe, mais difícil ficava. Era como se uma força invisível me puxasse de volta para o meio deles. Eu gritava por ajuda, mas minha voz não saía. O pavor era paralisante. Olhei para os lados, esperando encontrar uma saída, mas tudo que eu via era o deserto infinito e aquelas figuras, andando em silêncio, sempre na mesma direção. Era como se o destino estivesse traçado e não houvesse como escapar. Aos poucos, comecei a sentir o mesmo vazio nos meus próprios olhos. Era como se a esperança fosse sendo sugada, pouco a pouco. Eu olhava para os outros e via meus próprios medos refletidos neles. Aquele silêncio era sufocante, e a solidão, bem, era como se eu estivesse perdido para sempre, condenado a vagar ao lado deles. Eu me dei conta de que, ao me juntar a eles, tinha selado meu destino. Agora, eu era apenas mais uma alma perdida, sem descanso, sem saída. O tempo perdeu o sentido. O dia e a noite se misturavam, e a gente continuava andando, sempre em frente, como se buscássemos algo que nunca encontraríamos. Eu não sabia mais há quanto tempo estava ali, nem se algum dia haveria um fim. Tudo que eu sentia era um vazio crescente, um cansaço que ia muito além do corpo. Eu olhava para o horizonte, esperando ver algo diferente, uma mudança, um sinal de que aquela jornada absurda terminaria, mas nada acontecia. O deserto continuava o mesmo, e a caravana seguia, incansável, como se movida por uma vontade própria. Os rostos ao meu redor eram pálidos, sem vida, e eu sabia que o meu estava se tornando igual. Estávamos todos presos, condenados a vagar eternamente, sem nunca encontrar o que procurávamos. No fim, eu me resignei. Não havia mais fuga, não havia mais esperança. Eu era um deles agora. A caravana seguia, e eu seguia junto, sem nunca parar, sem nunca descansar. O sol se punha, e mais uma noite caía sobre a estrada interminável, levando consigo qualquer resquício de quem eu fui um dia. Eu nunca imaginei que minha vida fosse se resumir a um salto no escuro. Mas ali estava eu, no meio de um grupo de estranhos, todos com o mesmo objetivo: atravessar a fronteira e deixar o passado para trás. Estávamos todos empilhados na parte de trás de um caminhão de carga, um espaço apertado e abafado que logo começou a cheirar a desespero. Cada um ali tinha uma história, um motivo para arriscar tudo naquela jornada perigosa. Não conhecíamos o motorista, e mal confiávamos uns nos outros, mas sabíamos que essa era a chance de chegar aos Estados Unidos. O plano parecia simples na teoria: entrar no caminhão, ficar em silêncio e esperar até que o motorista nos deixasse do outro lado. Cada quilômetro percorrido era um misto de esperança e terror, uma montanha-russa de emoções que nos deixava à beira do pânico. As vozes sussurradas e os olhares desconfiados eram nossa única companhia naquela escuridão, até que uma das mulheres do grupo, uma morena magra com um olhar inquieto, começou a se mexer de um jeito que me deixou nervoso. Ela parecia ouvir algo que nós não conseguíamos captar. "Vocês ouviram isso?", sussurrou a mulher, com o rosto colado na parede do caminhão. Eu a encarei, confuso, enquanto o restante do grupo continuava imerso em seus próprios pensamentos. O motorista. Ele disse que vai nos levar para um lugar diferente. Não é o que foi combinado. Aquelas palavras ecoaram no espaço apertado, mas foram recebidas com ceticismo. Ninguém queria acreditar que estávamos sendo enganados. Era mais fácil seguir com o plano e acreditar que, no final, tudo daria certo. A mulher insistiu, com uma voz trêmula de medo: "Eu vou descer na próxima parada. Não vou arriscar." E assim, sem muito alarde, ela fez o impensável. Quando o caminhão parou brevemente, ela saltou e desapareceu na escuridão da estrada. Alguns de nós espiaram pela fresta da porta traseira, mas ninguém teve coragem de segui-la. Eu me perguntava se ela estava certa, mas o medo do desconhecido me segurou ali dentro. Naquele momento, preferi acreditar que éramos mais fortes juntos. O motor voltou a roncar, e seguimos viagem, ignorando o aviso dela,
como se suas palavras não tivessem significado algum. Quando o caminhão finalmente parou, não estávamos em nenhum lugar que reconhecêssemos. Em vez de uma parada deserta perto da fronteira, nos deparamos com um portão imponente que se abria para uma luxuosa fazenda, cercada por muros altos e câmeras de segurança. Nada ali fazia sentido. Por que estávamos em um lugar tão sofisticado? O motorista abriu a porta de trás e mandou que saíssemos, um a um. O ar fresco era um alívio, mas o olhar dos homens armados que nos esperavam logo tirou qualquer sensação de conforto. Fomos conduzidos até um pátio no centro da fazenda, onde o cheiro de flores não conseguia esconder o cheiro metálico de sangue. Um silêncio tenso dominava o ambiente, quebrado apenas pelo som de passos pesados e gritos abafados. Foi então que o vimos, um homem pendurado em uma cruz improvisada, seu corpo sem vida exposto como um troféu macabro. Meu estômago revirou, e o medo que senti naquele momento era algo que nunca vou esquecer. Aquilo era um aviso, um recado claro de que estávamos no lugar errado e nas mãos das pessoas erradas. O pânico começou a tomar conta do grupo. Não precisávamos de mais nenhum sinal para entender o que estava acontecendo. Havíamos caído em uma armadilha, e a nossa vida estava em risco. Um homem alto, com uma cicatriz que atravessava seu rosto, nos olhou com desdém e disse em voz baixa: "Bem-vindos ao inferno." O medo virou desespero, e eu vi nos olhos dos meus companheiros o mesmo pensamento que me dominava. Precisávamos sair dali, custasse o que custasse. Na primeira chance que tivemos, corremos. Não havia plano, apenas a necessidade desesperada de sobreviver. Alguns se lançaram em direção às montanhas, enquanto outros tentavam pular os muros. Os tiros começaram a ecoar pelo pátio, e os gritos de dor se misturaram ao som das armas. Eu corria com tudo o que tinha, minha respiração pesada e o coração disparado. Ao meu lado, uma garota que parecia tão apavorada quanto eu me seguiu. Não olhei para trás. Sabia que muitos ali não teriam a mesma sorte. Cada passo era uma luta pela vida. Enquanto nos embrenhávamos na vegetação densa, o som dos disparos começou a diminuir, mas o medo de ser capturado ainda nos perseguia. Depois de horas de fuga, finalmente encontramos uma estrada deserta. Nossos pés estavam machucados e nossos corpos exaustos, mas ainda tínhamos um fio de esperança. Uma velha caminhonete parou, e o motorista, um homem simples de chapéu de palha, nos olhou com compaixão. Sem perguntar muito, ele nos levou de volta ao México. Estávamos salvos, mas os fantasmas daquela experiência ainda nos assombravam. O caminho de volta foi silencioso. Eu olhava pela janela, tentando processar tudo o que havia acontecido. A garota ao meu lado, que eu mal conhecia, parecia compartilhar do mesmo vazio. Chegamos ao nosso ponto de partida, mas nada era como antes. O peso do que vivemos nos marcava de uma forma que eu nunca poderia explicar. Era o fim de um pesadelo e o início de um longo processo para lidar com tudo o que aconteceu. A travessia havia falhado, mas o preço que pagamos por ignorar o aviso daquela mulher era algo que carregaria comigo para sempre. Quando decidi atravessar a selva de Dare, sabia que não seria fácil, mas a vontade de chegar aos Estados Unidos, de buscar uma vida melhor, era mais forte que qualquer medo. Eu me juntei a um grupo de pessoas como eu, cada uma com suas histórias, sonhos e desespero estampado nos olhos. O guia prometia que a travessia seria rápida, apenas alguns dias de caminhada intensa. Com as mochilas cheias de mantimentos e o coração carregado de esperança, partimos sem olhar para trás. As primeiras horas foram até tranquilas, mas logo a realidade da selva começou a se mostrar. A selva era implacável. Cada passo era um esforço gigantesco entre árvores gigantescas, lama até os joelhos e um calor sufocante. A fome e a sede logo se tornaram nossos piores inimigos. Vi pessoas desabando de cansaço, suplicando por um momento de descanso, mas o guia não dava trégua. "Vamos, não podemos parar." Ele gritava, como se estivéssemos em uma corrida contra o tempo. Não podíamos ficar para trás, era o que ele dizia, sempre olhando para o relógio como se estivesse contando cada segundo. E quem quisesse parar, tinha que lidar com a culpa de atrasar o grupo inteiro. A pressão era imensa, e a cada dia que passava, nosso medo só aumentava. A noite caiu de repente, escura e silenciosa demais. Foi quando ouvimos o barulho de passos pesados e vozes desconhecidas. Homens armados surgiram do nada, cercando nosso grupo. O pânico tomou conta de todo mundo. Não sabíamos quem eram ou o que queriam, mas sabíamos que não eram boa coisa. Eles nos empurravam, gritavam ordens que ninguém entendia direito, e tratavam a todos com brutalidade.
Sem aviso, um deles apontou para uma mulher que estava do nosso lado e, sem nenhuma explicação, a arrastou para o meio de nós. Em questão de segundos, ela foi morta de forma horrível, ali, bem na nossa frente. O sangue dela misturou com o nosso medo. Não dava para acreditar no que estava acontecendo. Aquela cena ficou gravada na minha mente como um pesadelo que nunca acaba. O impacto da morte da mulher foi devastador. As pessoas começaram a chorar, gritar, e a sensação de desespero se espalhou como um incêndio. Ninguém sabia o que fazer, e o guia, que antes parecia tão no controle, estava tão perdido quanto a gente. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Alguém no grupo decidiu reagir. Era como se o medo tivesse dado lugar à raiva, e em questão de segundos, algumas pessoas se lançaram contra os homens armados, usando qualquer coisa que tivesse nas mãos, desde galhos até pedras. O caos tomou conta. Gritos, tiros, gente correndo para todos os lados. Eu fiquei paralisado por um momento, sem saber se devia lutar ou me esconder. No fim, o instinto de sobrevivência falou mais alto, e eu me joguei no mato, tentando me esconder enquanto o inferno se desenrolava ao meu redor. Deitado no meio das folhas, eu ouvia os barulhos cada vez mais distantes. O medo me paralisava, e eu mal conseguia respirar. Tudo que eu conseguia pensar era em sair dali, mas cada movimento parecia perigoso. Quando finalmente os sons de tiros e gritos cessaram, eu arrisquei levantar a cabeça. O grupo estava todo disperso, e os homens armados já não estavam mais visíveis. Aproveitei o silêncio para correr, fugindo pela selva, sem rumo. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, encontrei um lugar para me esconder e esperar que alguém aparecesse. Foi quando meu irmão, que estava em um grupo separado, me encontrou. Ele me puxou para perto e disse que havia conseguido escapar com alguns outros. A gente não sabia quem tinha sobrevivido ou não, mas precisávamos sair dali o mais rápido possível. Quando finalmente saímos da selva e conseguimos alcançar um lugar seguro, pensei que o pior tinha passado. Mas a verdade é que a selva continuou dentro de mim. Cada barulho alto me fazia reviver aquela noite. Cada sombra me lembrava dos homens armados. Eu mal conseguia dormir, e quando conseguia, os pesadelos vinham me atormentar. Me vi preso numa espiral de culpa e medo, me perguntando o tempo todo por que eu tinha conseguido sair enquanto outros ficaram para trás. Mesmo depois de chegar aos Estados Unidos, a liberdade parecia incompleta. Foram meses de terapia para começar a entender e a processar o que tinha acontecido. A cada sessão, eu revivia os horrores, na tentativa de curar as feridas invisíveis que aquele lugar tinha deixado em mim. Mesmo com todo o apoio que recebi e as tentativas de seguir em frente, as marcas da travessia ainda estão comigo. Quando olho para o futuro, às vezes me sinto perdido, como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquela selva, escondida entre as árvores, com medo de ser encontrada. Carrego a culpa de ter sobrevivido enquanto outros, com sonhos tão grandes quanto os meus, ficaram pelo caminho. Cada rosto que se perdeu naquela noite me acompanha, e é difícil não pensar no que poderia ter sido diferente. Agora, vivendo nos Estados Unidos, tento reconstruir a vida um passo de cada vez, mas sempre com as cicatrizes da jornada. Eu sei que não sou mais o mesmo, mas, por mais difícil que seja, tenho esperança de que um dia as lembranças vão doer menos, que o peso no peito vai diminuir e que eu vou conseguir olhar para o futuro sem as sombras do passado. O que passei na selva de Dari não é algo que simplesmente se esquece, mas é parte de quem me tornei. E, apesar de tudo, estou determinado a continuar lutando, não só por mim, mas por todos que não conseguiram chegar. Porque, no fim, continuar é a única escolha que resta. Meu nome é Ricardo, tenho 34 anos e sou motorista de aplicativo. Já passei por algumas situações estranhas na vida, mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite. Era para ser só mais uma viagem como tantas outras, mas o que eu e o grupo com quem eu estava passamos mudou tudo. Decidi contar essa história porque é o tipo de coisa que fica martelando na cabeça, sabe? E talvez, colocando para fora, eu consiga dormir tranquilo de novo. Era um grupo pequeno, 5 pessoas contando comigo. Todos nós estávamos tentando cruzar uma fronteira perigosa, naquelas de risco mesmo, mas as promessas de uma vida melhor do outro lado nos motivavam a seguir. Era madrugada, e o deserto à nossa frente parecia infinito. O calor do dia nos obrigava a andar à noite, e a fome e o cansaço pesavam. A escuridão era tão densa que mal dava para ver 1 metro à frente, mas seguimos, tentando ignorar o medo. A certa altura, tropeçamos em algo, uma cruz de madeira, simples, fincada no chão. E depois outra,
e outra. Não sabíamos o que aquilo significava. Só que não parecia coisa boa. Mas continuamos, meio sem escolha. A cada passo, mais cruzes surgiam, algumas com coisas deixadas para trás. Uma foto amarelada, um par de sapatos, um boné rasgado. O clima ficou pesado. A gente ainda não sabia, mas cada uma daquelas cruzes representava uma vida que se perdeu por ali. Enquanto seguíamos, ficava claro que aquelas cruzes eram mais do que simples marcadores. Eram como pequenos memoriais esquecidos, lugares onde sonhos foram enterrados. Um dos caras que estava comigo, o Diego, encontrou uma cruz que tinha um brinco pendurado. Ele ficou olhando aquilo por um tempo, como se tentasse entender o que havia acontecido ali. Eu tentei puxá-lo para a gente continuar, mas a expressão no rosto dele não saía da minha cabeça. As cruzes estavam por toda parte, e quanto mais a gente andava, mais as vozes do grupo ficavam baixas. A tensão era quase palpável. Uma menina do grupo, a Letícia, segurava um terço velho que achou ao lado de uma das cruzes e sussurrava uma oração baixinho. Ninguém queria falar, mas a verdade era óbvia. Aquelas pessoas nunca conseguiram chegar do outro lado. E, com cada cruz que aparecia, a sensação de que podíamos ser os próximos só aumentava. De repente, o silêncio foi interrompido por um som estranho, algo que parecia o vento, mas diferente. Um sussurro, quase inaudível, como se alguém falasse o meu nome. Olhei ao redor, mas só vi as sombras das cruzes se alongando no chão. Os outros também pararam e ficaram se olhando, claramente assustados. Ninguém disse nada, mas todos ouviram. Era o primeiro sinal de que a gente não estava sozinho ali. Os sussurros continuavam. Não era constante, mas de vez em quando eu ouvia meu nome saindo de algum lugar, como se alguém estivesse logo atrás de mim. A Letícia também começou a ouvir, e o pavor no rosto dela era visível. Ela segurava o terço tão apertado que os dedos estavam brancos. Diego, que geralmente era o mais cético de todos, começou a olhar nervosamente para trás. Ele murmurava baixinho, tentando se convencer de que era só a nossa cabeça pregando peça. Mas a verdade é que ninguém ali tinha mais certeza de nada. Cada um de nós parecia ser atraído para uma cruz específica. Eu sentia um arrepio toda vez que passava por uma, mas uma em especial chamou minha atenção. Era maior do que as outras e tinha um lenço vermelho preso, balançando de leve com o vento. Fiquei paralisado por um momento, sentindo uma estranha conexão, como se aquela cruz tivesse algo a me dizer. Eu estava a um passo de me aproximar quando Paulo, o mais velho do grupo, me puxou para seguir. Foi aí que percebi que, se eu tivesse chegado mais perto, talvez não tivesse conseguido sair. As sombras ao nosso redor pareciam se mexer de forma estranha, e os sussurros ficaram mais fortes. As vozes eram familiares, como se fossem de pessoas que conhecíamos, chamando a gente, pedindo para a gente parar. Uma parte de mim queria entender, mas a outra só queria correr dali o mais rápido possível. Era como se cada cruz fosse um convite silencioso para desistir, para se render e acabar enterrado naquele lugar esquecido. A caminhada ficou cada vez mais tensa. Diego, que estava mais à frente, se virou de repente com os olhos arregalados e apontou para uma das cruzes. "Vocês ouviram isso?" ele perguntou, e não precisou dizer mais nada. Todos estávamos ouvindo. Eram vozes de quem jamais completou a travessia, de pessoas que estavam tão perto de chegar, mas não conseguiram. Cada cruz representava uma história de desespero, de gente que, assim como nós, teve um momento de fraqueza e cedeu. Foi então que vimos as sombras se aproximando de verdade, se movendo como se tivessem vida própria. Eu podia jurar que uma delas sorriu para mim. O medo tomou conta, e as vozes começaram a sussurrar mais alto, dizendo nossos nomes, contando coisas que só a gente sabia. Era como se aquelas sombras conhecessem nossos segredos mais profundos e estivessem usando isso para nos fazer desistir. A Letícia começou a chorar, dizendo que não aguentava mais, que sentia que a qualquer momento ia se render e ficar ali para sempre. Eu sabia que, se parássemos, aquilo seria o fim. Não podia deixar as sombras nos pegarem. Comecei a gritar para o grupo seguir em frente, não olhar para trás, não ouvir aquelas malditas vozes. Parecia uma luta mental constante, como se cada passo fosse um desafio maior do que o anterior. Estávamos caminhando entre a vida e a morte, e só nos restava escolher em qual lado queríamos ficar. As sombras estavam cada vez mais próximas, e os sussurros se tornaram quase ensurdecedores. Parecia que as vozes vinham de dentro da nossa cabeça, como um eco dos nossos piores medos. Eu estava exausto, minhas pernas tremiam, e a ideia de desistir passava pela minha mente o tempo todo. Diego estava quase catatônico, só andando porque a gente empurrava ele para frente. O Paulo tentava manter a calma,
mas o rosto dele mostrava que estava no limite. Chegamos a um ponto onde o caminho se dividia. De um lado, mais cruzes. Do outro, o deserto vazio, sem sinal de nada, mas também sem as malditas sombras. A decisão parecia óbvia, mas ninguém se mexia. Era como se as cruzes nos puxassem de volta, como se cada sombra que nos perseguia fosse alguém nos implorando para ficar. Eu ouvi uma voz que parecia da minha mãe, e aquilo me quebrou. Eu sabia que era impossível, ela nunca esteve ali, mas o som era tão real que quase dei um passo para trás. Paulo se virou para a gente e disse que não aguentava mais. Ele estava prestes a se ajoelhar quando Letícia gritou: "A gente vai sair daqui, vocês têm que acreditar." Foi nesse momento que algo mudou. Letícia estava com os olhos cheios de lágrimas, mas a força na voz dela fez a gente seguir. Era a única coisa que nos restava, acreditar que a gente ainda tinha uma chance. Seguramos uns nos outros e corremos, ignorando as vozes e as sombras, focando apenas em sair daquele inferno. Conforme a gente avançava, as cruzes começaram a ficar mais espaçadas e os sussurros foram diminuindo. O desespero deu lugar a uma leve sensação de alívio, como se estivéssemos finalmente escapando. Ainda assim, as sombras nos seguiam de longe, observando, como se esperassem que a qualquer momento alguém vacilasse. Mas estávamos decididos. Depois de tudo que passamos, não íamos nos juntar àquelas almas perdidas. O primeiro sinal de que estávamos chegando a um lugar seguro foi a luz da manhã no horizonte. O sol, que antes era nosso inimigo, agora parecia um sinal de que tínhamos sobrevivido. As sombras pararam de nos seguir, ficando presas na escuridão que se afastava. Quando olhei para trás, vi as cruzes ao longe, pequenas e distantes, como um pesadelo que finalmente estava acabando. Letícia soltou um suspiro e sorriu pela primeira vez desde que começamos a caminhar. A travessia não foi só uma jornada física, foi uma luta contra nós mesmos, contra nossos medos mais profundos. As sombras e as cruzes ficaram para trás, mas a lembrança de cada voz ainda ecoa na minha mente. Talvez aquelas almas ainda estejam lá, esperando por quem se arrisque a fazer o mesmo caminho. Só sei que, depois daquela noite, nada mais foi igual. Chegamos do outro lado, mas a marca do que vimos e ouvimos vai nos acompanhar para sempre. Atravessar o deserto do México era como assinar um contrato com um desconhecido, onde o risco de não chegar do outro lado era maior do que qualquer promessa de uma vida melhor. Mas lá estava eu, entre dezenas de rostos cansados e suados, todos com o mesmo desejo: chegar aos Estados Unidos e tentar recomeçar. Não foi uma decisão fácil, mas parecia a única saída. Os coiotes, nossos guias, falavam pouco, mas seus olhares duros mostravam que já tinham visto de tudo. O calor era insuportável e o vento seco cortava o rosto como lâminas invisíveis. Cada passo era uma luta contra o cansaço e o medo. Tínhamos medo da polícia, medo de sermos deixados para trás, e principalmente, medo do deserto, que parecia estar sempre à espreita, pronto para engolir qualquer um. No fundo, eu sabia que nada poderia me preparar para o que estava por vir, mas naquele momento, a única coisa que importava era seguir em frente, sem olhar para trás. O deserto não era só um lugar, era um teste de resistência. A sede, o calor escaldante e a areia que parecia grudar em cada parte do corpo tornavam a jornada ainda mais difícil. A cada hora, o grupo parecia mais desunido. Gente reclamando, tropeçando, e alguns até implorando para parar. Mas parar significava arriscar ficar para trás, e ninguém queria isso. Eu me mantinha na linha, mas o nervosismo era visível em cada um de nós. A sensação de estar sendo observado crescia. Às vezes, era como se o deserto tivesse olhos, assistindo cada movimento nosso. Alguns diziam que era só paranoia por causa do cansaço, mas algo ali não parecia certo. O vento uivava de uma maneira estranha, como se fosse um sussurro de algo que não queríamos ouvir. Eu continuei andando, tentando afastar aquela sensação esquisita. Talvez fosse só o peso da travessia, mas a verdade é que, naquela noite, o deserto parecia estar contando uma história diferente. Quando a noite caiu, o deserto parecia ainda mais implacável. A lua cheia iluminava tudo com um brilho pálido, criando sombras estranhas nas dunas ao redor. Era um cenário bonito, mas havia algo de sombrio naquele silêncio. Decidimos parar para descansar, mas ninguém estava realmente tranquilo. Foi então que eu a vi. Uma mulher estava parada, distante, com o olhar perdido na lua. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Seu rosto estava sujo, e suas roupas rasgadas como se tivesse lutado contra algo. Quando ela se aproximou, seus olhos estavam vazios, e havia algo nela que me arrepiou da cabeça aos pés. Ela começou a agir de um jeito estranho, murmurando palavras que eu não conseguia entender, como se estivesse falando sozinha. A tensão cresceu,
e eu senti um calafrio. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela avançou em um dos homens do grupo. Foi rápido, brutal, e de uma forma que não parecia humana. Gritos ecoaram na noite enquanto o caos tomava conta. Eu fiquei paralisado, preso entre o medo e o instinto de correr. Tudo aconteceu tão rápido que parecia um pesadelo. A mulher pulou sobre o homem com uma força descomunal, algo que não fazia sentido para alguém do seu tamanho. Seus olhos estavam vidrados, sem qualquer traço de humanidade, e ela o atacava como um animal selvagem, com uma violência que parecia impossível de acreditar. Os gritos dele ecoavam pelo deserto, misturados aos sons desesperados dos outros do grupo. Eu congelei, incapaz de mover um músculo, apenas observando a cena horrível diante de mim. Era como se a mulher tivesse sido possuída por algo maligno, algo que não era deste mundo. Eu sentia minha respiração acelerar e meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Quando ela finalmente largou o homem, ele estava imóvel no chão, sem vida. A mulher se virou lentamente em minha direção, com um sorriso que parecia deformado e assustador. Eu pensei que seria o próximo. Ela avançou na minha direção, e meus pés finalmente reagiram. Eu tropecei para trás, tentando me afastar dela, quando um dos coiotes interveio. Ele empurrou a mulher com tanta força que ela caiu no chão. Os outros coiotes vieram em seguida, tentando contê-la, mas ela se debatia como se estivesse tomada por uma fúria incontrolável. Foi uma cena caótica, um confronto entre o grupo e aquela figura que parecia ter saído de um pesadelo. O grupo entrou em um estado de pânico total. Algumas pessoas correram sem direção, enquanto os coiotes tentavam manter a ordem, gritando para que todos se acalmassem. Mas ninguém conseguia pensar direito. O deserto, antes tão silencioso, agora estava cheio de gritos, choros e passos desesperados. Eu corri junto com os outros, meus pés afundando na areia enquanto o medo me guiava. Ninguém sabia para onde ir. Só queríamos nos distanciar daquela mulher e do que quer que estivesse acontecendo. Olhando para trás, vi os coiotes lutando para afastá-la, mas ela continuava resistindo com uma força absurda. O desespero era tão grande que alguns até começaram a rezar, pedindo proteção contra o que quer que fosse aquilo. Corremos por um tempo que parecia uma eternidade, até que finalmente conseguimos nos afastar o suficiente. Nos reunimos, ofegantes, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A mulher, agora distante, parecia ter sido deixada para trás, mas o medo de que ela pudesse nos seguir continuava. Ninguém queria falar sobre o homem que havia morrido, como se mencionar o ocorrido pudesse trazer mais maldade. Sentado no chão do deserto, ainda com a respiração pesada, comecei a processar tudo o que tinha acontecido. Aquela mulher não era apenas alguém que perdeu a cabeça ou estava doente. Havia algo de sobrenatural nela, algo que eu nunca havia visto antes. Os olhos dela, aquele ataque brutal, a força que não fazia sentido. Era como se ela tivesse sido possuída por algo maligno, algo que a fez agir daquela maneira horrível. Mesmo com o grupo tentando seguir em frente, o peso daquela noite continuava sobre nós. Olhávamos uns para os outros, tentando encontrar alguma explicação, mas no fundo sabíamos que nunca entenderíamos completamente. A experiência me marcou de um jeito que eu nunca mais seria o mesmo. Cada vez que fechava os olhos, eu via o rosto dela, aquele olhar vazio, e sentia o terror daquela noite. Decidi que nunca mais atravessaria o deserto. O preço de tentar uma vida nova tinha sido muito maior do que eu esperava, e aquele encontro paranormal com a mulher possuída seria uma cicatriz que eu carregaria para sempre.